Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje a gente debate aqui a questão educacional voltada também à formação de cientistas, a integração do formado com o mercado. E eu perguntaria então ao professor Paulo Spiller, secretário de Educação Superior, do MEC, se a gente já superou aquele estigma que ensino médio é preparação para vestibular, para a prova do Enem. Há um outro estímulo para seguir carreira? Olha, nós estamos presenciando agora, eu diria, uma revolução na formação técnica e tecnológica. A professora Maria Cristina certamente pode falar mais sobre o assunto. Mas acho que o destravamento que nós tivemos da expansão dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, não é? Que vem lá das escolas técnicas, depois do Cefet, não é? Que hoje são institutos federais com o nível superior, o nível médio, eles estão trazendo oportunidades extraordinárias para a nossa juventude. Nós vamos ter, se você considerar desde o Pronatec, o ensino médio e o ensino superior, você vai chegar aí algo, acho que você já mencionava, não é, Marisa? Em torno de 8 milhões, você mencionou no começo também. Quer dizer, é um número realmente superior muito... às matrículas é praticamente o mesmo, porque 7 milhões é o censo de 2012. Se você for pegar a estimativa de hoje, vai dar mais ou menos isso. Só que no caso das universidades, nós estamos falando de ensino superior unicamente. Né? Mas a formação técnica, tecnológica, o mercado está demandando, os jovens querem, e o mais interessante é que, além de serem profissões extremamente interessantes e com possibilidades de desenvolvimento, são bem remuneradas. Percebe? Então, quer dizer, a meninada, a juventude, eles querem, estão pedindo, a sociedade quer, estão pagando bem, são carreiras interessantes, eventualmente ele pode até evoluir para um curso superior, né? Pode avançar para uma especialização, para uma pós-graduação. Quer dizer, as oportunidades hoje que nós temos no Brasil são absolutamente extraordinárias. Bem, aí vamos para o período histórico. Só um momentinho que eu vou pedir a ajuda aqui da nossa outra Cristina, né, a Barbosa, que é da História da Ciência. Você começou a sua fala falando que houve um crescimento na área de História da Ciência, mas que preocupa vocês essa questão de colocação também, né? No caso de ensino de professores, há uma evasão. Os professores normalmente acabam não dando aula pela baixa remuneração. Como é que você vê essa questão? A preocupação, eu acho que desde o processo de institucionalização da História da Ciência como disciplina, vamos tomar o caso dos Estados Unidos, por exemplo, pós-Segunda Guerra, uma das metas desses profissionais, né, dedicados à História da Ciência era justamente dar um apoio ao ensino de ciências, melhorar a formação, não só estimular vocações científicas, mas melhorar a formação dos próprios cientistas. Eu diria que aqui no Brasil essa preocupação também existe desde o início, desde a criação da Sociedade Brasileira de História da Ciência, mas a gente tem, e é nesse sentido que essa mão de obra, que esses pós-graduandos podem contribuir para melhorar o ensino de ciências, eu diria contextualizando os conhecimentos, as ciências da natureza, matemáticas, linguagens, que seja, num outro sentido, no sentido histórico, né? Mas tem uma outra coisa também, que é pensar sobre a ciência e a tecnologia de uma maneira crítica e pensar no Brasil. Como é que a gente costuma associar a pensamento científico, a originalidade do pensamento científico, sempre a Europa, Estados Unidos. Raras vezes, o caso do Instituto Oswaldo Cruz é uma exceção, né? A gente olha para o passado e encontra aqui, estou dizendo no senso comum, né? Uma produção, uma atividade científica que seja valorizada e que seja, inclusive, valorizada no espaço escolar, né? Então, é uma preocupação dos historiadores da ciência brasileiros e da América Latina também, mas no Brasil em particular, o resgate dessa trajetória, dessa tradição brasileira na produção do conhecimento científico. Bem, aí eu vou pedir a interferência da Marisa Ramos, que é lá da Escola Técnica, Politécnica, no caso da Fiocruz, e também especialista em professor de educação da UERJ. Meio, né, você falava até no intervalo,
é meio difícil acompanhar a evolução tecnológica, né? A gente mesmo, quando mexe com o computador, tem um programa novo, tem uma questão, a gente fica sempre correndo atrás disso. Você acha que esse é um problema também da relação mercado-formação? Eu não vejo como um problema por definição, né? Porque um desafio nessa relação, vamos colocar mais na triangulação, inclusive, né? Educação, ciência e trabalho, né? A capacidade que a instituição educacional tem, e os limites, por sua vez, de captar toda a dinâmica de avanço científico-tecnológico e incorporá-la na escola, na instituição educacional. Isto não é propriamente possível, né? Porque existe uma dinâmica muito própria do desenvolvimento da ciência e da sua materialização em termos de produção e inovação tecnológica. E, portanto, me parece que o fundamental, que é o grande desafio nessa relação, é que a escola consiga acompanhar esse processo, entretanto, identificando que conhecimentos são fundamentais, a base científica propriamente mais estável, né, que precisa ser desenvolvida e aprendida pelo estudante para que esses, ao se inserirem no processo produtivo propriamente, possam incorporar novas tecnologias, compreender novas tecnologias, operar, inovar e criar, né? Me parece que há uma dimensão desta que é, nesse sentido, possível para a escola. Agora, em diálogo permanente com a produção científica e com o desenvolvimento científico e tecnológico. Por isso, eu não acho que o professor seja exclusivamente professor. Ele precisa ser um professor pesquisador, não é? Na sua área, propriamente. Mas com o salário que se paga é meio difícil. Pois é, aí vamos aos desafios que precisam ser enfrentados também neste campo, né? Que é do exercício profissional do professor. Porque até citava aqui uma taxa de saída do curso de 30% e muita gente que se forma acaba não indo à escola estimulado pela possibilidade de um outro emprego que paga mais, de um concurso, em vez de ir para a sala de aula. Mas tem uma característica aqui, os CVTs, Centros Técnicos, né? Centros Vocacionais Tecnológicos, que foram criados lá no Ceará pelo Ariosto Holanda, quando era secretário, e de repente se espalharam pelo país inteiro. Qual a sua experiência até de participação nesses encontros nacionais, né, Cristina Lacerda? Há, na parte desses estudantes que normalmente advêm de uma origem mais humilde, e estão no interior, muitas das vezes, em todo o Brasil, há uma vocação, há um estímulo e há uma melhora, um ganho real deles quererem seguir em frente? Com certeza. Os centros vocacionais tecnológicos, nós já temos 46 aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo são 370, quer dizer, o Rio de Janeiro, ele lidera junto com Minas Gerais. Minas Gerais tem 80 e poucos CVTs. É um projeto que foi incentivado, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Ariosto, quando criou esse projeto, ele queria popularizar a ciência. E ele conseguiu, porque não adianta, a produção só vai melhorar quando aquele trabalhador ele tiver acesso à ciência, à tecnologia, para ele poder ter uma empregabilidade. Então, como a Marise falou, a escola, o centro, ele dá uma base científica. Ele é muito bem equipado, ele tem laboratórios maravilhosos, de ponta, mas não dá para uma instituição pública acompanhar essa evolução. Então, o modelo, eu estive numa missão aqui do Estado, lá na Alemanha, que eu achei muito interessante, que é um sistema antigo e que tem muitos bons resultados, é o sistema dual alemão. Então, nós tivemos muitas trocas com o Ministério da Educação da Alemanha, eles vieram aqui também para o Rio de Janeiro, mas foi uma dificuldade enorme de nós implantarmos... O que é o sistema dual? O sistema dual, você estuda 2 dias na escola, pegando toda a base científica, a teoria, e você fica 3 dias na empresa, nos laboratórios ao vivo, né? Usando toda a ferramenta, os equipamentos de ponta que uma empresa pode estar comprando e se atualizando sempre. Aqui no Rio nós tentamos botar, é lógico, adaptado à nossa realidade, mas uma dificuldade enorme, porque essa parceria público-privado, empresa-escola, ainda não faz parte da nossa cultura ainda. É uma coisa que já evoluiu muito, mas ainda precisa evoluir mais. Então, nós conseguimos fazer uma parceria, FAETEC, com a Nuclep.
Então, ali em Itaguaí, nós colocamos uma escola, os meninos estudam dentro da Nuclep, tem a sala de aula e fazem a parte prática Bom toda. definir para eles o que é Nuclep. Nuclep é a nossa, é ligada à Nucleobras e é onde fazem todas essa material, né, para nuclear, enfim. Então, os meninos estão lá no curso de mecânica, dentro da Nuclep, e têm tido excelentes resultados, saem todos empregados, né? A Gerdau mesmo empregou vários meninos que saíram lá da Nuclep. Então, essa parceria dá muito certo, mas não é tão fácil estabelecer. Eu queria Pois não, Maria. uma questão para a gente refletir também. Conheço um pouco, né, gente? Essa é uma questão dentro, na área de quem estuda trabalho e educação, a questão do sistema dual alemão. Mas acho que uma pergunta que precisa ser trabalhada diria respeito à autonomia da escola, né? Porque uma coisa é a relação propriamente, se estabelecer uma parceria no sentido de objetivos formativos, né? Outra coisa que não poderia acontecer, do meu ponto de vista, é o currículo escolar ser determinado, ou pautado ou influenciado pela empresa, né? É um fio de navalha bastante instigante, eu acho, porque o que a gente sempre discute, a escola não pode ficar entre os seus muros, e escola em todo o sentido, a escola básica, a escola, a universidade, né? Entretanto, há uma dimensão própria do ensino e aprendizagem, da seleção dos conteúdos, dos conceitos, das teorias, das técnicas, enfim, que vai conformando uma formação que precisa ser universal. Ela não pode estar condicionada ou delimitada por alguma esfera, algum recorte, por exemplo, dentro da produção, seja das engenharias, da tecnologia da Petrobras, ou da tecnologia da Sadia, no caso de uma formação na área de alimentos. É preciso ter essa dimensão, né, essa preocupação universal. E eu acho que esse é um desafio fundamental. Bem, nós vamos retomar esse desafio já. Vamos fazer um pequeno intervalo. Eu vou voltar então com você, que já pediu para falar. Você, no caso, é a nossa Cristina Lacerda. Ela vai começar no próximo bloco a dar continuidade a esse debate. É um instantinho só.